Hélio, como que você se define? Quem que é o Hélio Pereira Curi Filho? Veja, eu sou advogado já, formado há mais de 20 anos, sempre aberto aí a ajudar as pessoas, ajudar os outros. Acho que é por isso que até que eu me dou tão bem com o pessoal do futebol, né? Sempre tive muito aberto às pessoas e uma pessoa muito transparente, muito verdadeira. Qual vai ser o teu estilo de gestão, a tua maneira de conduzir a federação? Você se considera parecido com o seu pai em alguns aspectos? O que, que você tem de diferente dele? O que nós temos de grande semelhança, assim, eu tenho um orgulho muito grande de quem sou filho, é a questão da transparência, né? Transparência e a simplicidade. Eu sou um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Mais aberto, quem sabe ainda não tenha ter um pouco mais de jogo de cintura, quem sabe não tenha ainda levado aquelas batidas, vamos dizer assim, entre aspas, para, né, acabar Uhum. ficando um pouco Criar uma mais duro. casca aí. É. Exatamente, né? Mas, independente disso, eu sou muito aberto, muito sincero, às vezes até sincero demais, transparente demais, e a gente tem que. Eu gosto de estar sempre unido com as pessoas, muito perto, muito próximo, entender os anseios e as expectativas das pessoas. Né? Assim como Mas o que, que você pretende trazer de diferente para a federação? Né, uma gestão assim mais inovadora? O que, que você pensa de fazer diferente do que o seu pai fez no período que ele ficou na Federação Paranaense? E se não for te comprometer aí, que nota você daria para a gestão dele esse período todo aí à frente da Federação Paranaense? Olha, a questão de nota é difícil, mas eu posso te dizer assim que foi porque depende o ângulo que você vê, né? A gente tem aí pelo menos 4 ou 5 ângulos que nós temos que observar. Tem de quem está fazendo a gestão, quem está vendo de perto, tem o ângulo dos filiados, de que forma ela vê, tem a forma como a imprensa também vê, né? Que é outra parte do mercado, tem a forma como o torcedor também vê essa gestão, e tem todos aqueles outros que são os patrocinadores, enfim, que têm outros interesses nesse mercado do futebol. Então é difícil você falar, dar uma nota. Eu tenho a minha nota. Por que eu tenho a minha nota? A minha nota é porque, não vou dizer, mas, enfim, eu sei todo o trabalho que foi feito, a dificuldade que foi passada. Eu sempre falo o seguinte: a federação na primeira mês de gestão do seu Hélio, não estou aqui defendendo, só são dados que às vezes eu até, entre aspas, dou um puxão de orelha para ele. Pô, tinha coisa que você tinha que falar. Ele, não gosto de propaganda, não gosto de ficar falando e tal. Mas ela tinha 7 protestos, 7 folhas. Uhum. São 7 laudas de protesto. Hoje, logo depois, não tem nenhum. Então a parte financeira foi sanada, se demorou para sanar, foram mais de 80, 90 milhões de dívidas pagas, né? Mas nunca foi mostrado isso. Isso é um dos pequenas situações que tinham, das várias outras que existiam e que foram sanadas e que os filiados sabem disso. Mas Né? Quem sabe não foi não foi mostrado divulgado. pelo Quem jeito sabe dele, que não pelo querer. jeito, exato, pelo jeito dele. Eu tenho que mostrar para o filiado e ponto final. Quem sabe tenha sido um grande erro da administração, um lapso, uma falha, enfim, como queiram, mas é que foi realizado um trabalho muito grande e que as pessoas não sabem. Né? Uhum. Então, por isso que fica difícil a gente tentar dar uma nota em cima de 14 anos de gestão do que foi e de que eu acompanhei de perto. Né? Emendando a isso, o que eu quero fazer de diferente, qual é a pretensão. Bom, se você vê o nome da chapa, já foi confiança e inovação. Eu sou, poxa, o que tem a ver, né? Realmente, assim, a gente tem a confiança dos clubes e espero atender essa expectativa de dar continuidade a todo o trabalho que vem sendo feito, dessa parte de transparência que foi feita, mas a gente trazer um pouco mais de inovação. Né? A gente tem hoje uma ótima equipe de competições, uma ótima equipe de registro e transferência, mas a gente precisa mudar um pouquinho, modernizar a nossa parte do marketing, do relacionamento com os demais envolvidos na indústria do futebol, tá? Seja com a imprensa, fortalecer
a nossa relação com os nossos patrocinadores e assim por diante. Essa é a Você, inovação. deixa eu só fazer um adendo assim. Você vê que se a gente for comparar com outros estaduais aí para ficar no mesmo nível, o Paranense acabou ficando para trás nessa questão assim de marca, de produto mesmo. É isso que você está querendo dizer? Eu digo que não de produto, porque o nosso produto é um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Nós temos 2 campeões brasileiros, nós temos aí o Atlético despontando, o Curitiba vindo com uma nova gestão, e se a gente vê cada dia uma notícia nova de crescimento. O interior se fortaleceu bastante, né? O Londrina batendo ali na Série A, enfim, a gente tem um grande futebol aqui. Não é que o nosso produto não está valorizado frente aos outros. Falta a gente mostrar ele um pouquinho mais. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Uhum. O Hélio, mas você diria assim que a tua gestão vai ser uma continuidade da gestão do seu pai? Isso é uma continuação. Qual que vai ser o papel dele hoje de fora? Ele vai sair totalmente? Vai te ajudar de algum jeito? Como que vai ser? Vamos lá. Primeiro, assim, é uma continuação, mas com o nosso jeito de fazer, né? Deixar Uhum, sempre bem claro, né? Pegar tudo de bom que foi realizado até hoje e aprimorar a, a, ainda mais, né? Então, é uma continuação, mas que vai ficar aí, com certeza, com a nossa cara, deixar sempre isso muito tá. claro, né? Veja, o atual presidente, meu pai, ó, continua por mais 60 dias, 70 dias. Ele tem um mandato na vice-presidência até 2027, o que nos ajuda muito. E óbvio que a gente vai sempre ter alguém para poder aí pedir um conselho, uma ajuda, porque são 14 anos de experiência. A gente não pode simplesmente renegar toda a experiência junto ao futebol paranaense. Uhum. Mas pode ficar para muita gente a impressão, o Hélio já está há 2 décadas aí no comando da federação, quem se elegeu foi o filho dele, é ele que vai continuar mandando por tabela. Não, isso tenho a certeza que não. A gente já teve algumas conversas sobre isso. E ele falou: agora é teu momento, teu jeito de fazer, as tuas ideias, enfim, é com você. Estou aqui para dar um conselho, como todo bom pai faria, né? Estou aqui para te Uhum. dar um suporte numa hora de uma dúvida ou pedir um conselho, enfim, né? E obviamente para a gente ter a gente já tem um bom acesso com a CBF, mas obviamente com ele na vice-presidência melhora ainda mais, né? Uhum. O principal produto da Federação Paranaense de Futebol, é claro, é a primeira divisão no Campeonato Paranaense. Se a gente conversar com os presidentes, dirigentes de clubes, eles vai ser unânime, eles vão reclamar que o campeonato é deficitário, né? Isso é uma coisa que se estende por muito tempo. Como mudar esse panorama? É possível mudar esse panorama? O que vai ser feito para isso e em quanto tempo isso pode ser atingido? Vamos lá. Realmente o campeonato ele tem um certo déficit, obviamente, depois que a Globo saiu, as rendas não só do Campeonato Paranaense, mas de todas acabaram diminuindo, né, sem o aporte da TV. Isso caminha porque um grande trabalho, volto a dizer, né, de marketing, né, junto ao patrocinador, melhorar isso é possível, né, mas o déficit, a forma como o pessoal fala, o campeonato é deficitário, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós temos hoje 12 participantes da primeira divisão. 2, infelizmente, mas faz parte da competição, vão cair, sobram 10 que ficarão aí. Desses 10, pelo menos 5 já têm assegurado aí a Copa do Brasil, né, pelo novo regramento. Copa do Brasil já no primeiro jogo dá algo em torno de R$ 750 mil, ou seja, ainda que o Campeonato Paranaense não seja rentável, ou 100% rentável, né, que cubra 100%, ele oportuniza aos clubes de terem aí uma renda logo em seguida. Mas isso não é pouco? Não é pensar pequeno isso? O campeonato em si, o paranaense, não tem que, por si só, dar lucro para os clubes, né? Movimentar mais essa situação? Sim, eu não discordo disso. O que eu digo é que a forma como o pessoal fala, ele é deficitário e ponto final. Não, ele lhe proporciona
situações em que você pode ter, assim, lucro. Mas cabe também a nossa parte de fazer exatamente, ser um indutor de negócios para que não seja deficitário a todos os clubes, sem dúvida nenhuma, né? E vai dar para fazer até o fim da tua gestão, transformar esse cenário? Temos. Esse é o objetivo, essa é a ideia, transformar o cenário. Trabalhar Uhum. de uma forma muito, muito forte nesta questão para a gente conseguir reverter e sanar esse problema junto aos clubes. E aí você é o que você estava falando, vai ter que ter mais relacionamento com patrocinadores, vai ter que mudar a cara do produto em si, nessa questão de marketing, vai ter que fazer ele mais rentável, mais comercializável, né? Você vai ter que fazer uma inovação grande aí na marca Campeonato Paranaense. Tem uma rótulo aí do Paranaense que, né, o pessoal chama de ruralzão. Vocês já pensaram em adotar esse nome como marca, tentar fazer alguma coisa nesse sentido? Uma coisa que assim as pessoas até comentam de uma forma muito natural assim esse apelido para o campeonato. Isso passa pela ideia de vocês? Olha, é um tema que eu quero conversar com os clubes. Eu não consigo ver, ainda que o pessoal às vezes fale de certa maneira indiferente do ruralzão. Nós estamos num estado agrícola que Sim. tem aí a sua agropecuária extremamente forte, seja no oeste do Paraná, seja no norte do Paraná. As grandes cooperativas do Brasil estão aqui no nosso estado, né? Bilhões e bilhões, gerando bilhões e bilhões de reais, e vem do rural, vem do agronegócio. Nós somos um estado agro, Uhum. né? Então eu não vejo de forma pejorativa, não, o ruralzão. Eu acho que ela poderia ser, sim, muito bem aproveitada, essa tua ideia. Uhum. Essa ideia, né, Sim. que o torcedor fala, enfim, e que já foi alvo de conversas, mas eu acho que não deveria seguir à frente. E essa é uma das ideias, sim, sem dúvida. Você acha que deve. Isso é uma coisa que realmente pode seguir à frente, está na mira Pode, de vocês. pode. Na semana passada, nós tivemos em Cascavel o Show Rural. Sim. Show Rural é uma das maiores, se não a maior feira agropecuária, é a maior do Brasil e talvez a maior Da da América América do Sul, Latina. É. né? Da América Latina. Quanto não foi girado lá? E por que Uhum. não, então, vincular o nome do Campeonato Paranaense ao agronegócio? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho Uhum. que é, sim, uma potencial ferramenta, sem dúvida alguma. Uma outra dúvida que ficou assim da tua eleição, eu não sei se você viu o comentário que o Petralha deu sobre né, foi antes do jogo do Operário, ele fez uma live lá no canal do Atlético, e ele até comentou sobre né, a transição de poder na federação. Eu transcrevi aqui, eu vou ler para você uma parte. Ah, legal. Ele fala: ó, queríamos iniciar Paranaense com o Sub-23, não foi possível pela inscrição. Partimos para o time principal, iríamos até Orlando com vários jogos nos Estados Unidos, mas tivemos que fazer aqui. O presidente da federação, sem comentários, aparentemente é nepotismo, pai indicando filho. Mas são os pesos de voto, a Liga Amadora vale o mesmo que nós, clubes profissionais. É dominado pelos amadores, está dominada a federação. Para nós, pouco importa, porque estamos focados em Libertadores, Ligas Nacionais. Estadual não vale nada, não ganhamos nada, a competição não tem apelo. Hoje vamos gastar 150 mil para jogar contra o Operário. É uma competição que não tem patrocinador. Eu queria da tua reação sobre essas críticas dele. Você concorda com alguma coisa? Ou você discorda? Qual que é a tua reação? Veja, eu discordo bastante, né? Respeito a posição, deixar muito claro, respeito o Dr. Mário, respeito a opinião dele. Obviamente que a unanimidade, como já diziam, ela é burra, com perdão da expressão, né? Mas veja, houve um processo eleitoral totalmente democrático, tá? Teve a participação de mais de 90% dos filiados e nós conquistamos 95% dos votos. A nossa chapa para fazer a inscrição, ela foi endossada por 57 filiados, dos quais 24 eram profissionais. Nós temos 30 clubes profissionais, 32 clubes profissionais hoje. Então, seja, mais de 2/3 dos clubes profissionais apoiaram, subscreveram a nossa chapa. Ou seja, o nosso trabalho não vem só do futebol amador e das ligas, vem também de um trabalho
que a gente fez ao longo desses 10 anos, e aí não é só um trabalho da atual gestão, é um trabalho nosso, né, de atuação concreta no futebol, ok? Seja advogando, seja prestando assessoria, seja prestando consultoria a esses clubes, né? E aonde realmente eles viram uma confiança no nosso nome. Então, não veio só o apoio, são 57 subscrições, obviamente que mais de 30 vieram aí realmente do futebol amador, a maioria, mas não é a grande maioria. 24%, 24 assinaturas, subscrições nós tivemos dos clubes profissionais, o que representa aí, com certeza, mais de 70% deste panorama. E vou mais longe. Nós obtivemos 11 apoiamentos dos clubes da primeira divisão de profissionais do Paraná. Tá, vamos pular para 2027, final da tua gestão. Qual seria um cenário que você terminaria a gestão aí contente, feliz? O que precisa ser feito assim de imediato até lá para que você tenha a cabeça tranquila assim de que fiz um bom trabalho? Quais são esses principais pontos que você quer abordar? Olha, primeiro alcançar, atender as expectativas dos filiados, né? Priorizando sempre a satisfação deles, ter participado ativamente das conquistas que eles vão ter nesses próximos 4 anos, né? Acompanhar o trabalho deles, ter certeza que eu deixei uma inovação dentro da federação, no que se demonstra principalmente na questão de marketing e patrocínio, deixar esse campeonato ser não rentável, mas pelo menos que ele não seja deficitário, chegar num patamar ali, perdão, pelo menos entre aspas, de um 0-0, né, e com certeza aí ter a melhor arbitragem do país. Eu acho que o coração da federação hoje são os árbitros, né? O árbitro indo bem na partida, a partida vai bem, tudo vai bem, e a gente sempre torce muito para eles quando eles entram em campo. Sobre uma questão polêmica também, que é a Sul-Minas. O seu pai, o Hélio, sempre foi meio contrário a essa situação, né? Temos que conversar, temos que ver bem a situação. É um movimento que voltou a ser comentado no ano passado, disseram que estava muito próximo, mas tem a questão das datas. É possível conviver o paranaense bem com uma Sul-Minas? Fortaleceria o futebol do estado? Qual a tua visão sobre isso? Na verdade, assim, eu gosto de competição. Acho que quanto mais competição, desde que cabe no calendário e obviamente no orçamento dos clubes e da própria federação, acho que a gente está aí para induzir e estimular as competições, né? Tanto profissional, amadoras, feminina e assim por diante. Sempre gostei dessa ideia da Copa Sul-Minas. Talvez eu não conversei com nenhum presidente de federação, até porque não tomei posse ainda, né? Quem sabe seja o ideal hoje a gente tentar desenhar uma Copa Sul. Como existiu antes da Sul-Minas, né? Uhum. Se você se recordar, teve uma edição, uma Copa Sul, teve uma edição para a gente ver se cabe exatamente o calendário, qual é a questão da logística, as dificuldades que vão ser enfrentadas, para daí a gente dar um segundo passo e voltar com a Sul-Minas. Não sei, é minha forma de pensar. Eu acho que a gente faz, né, uma Copa Sul, ver se cabe no calendário, quais serão os problemas de logística, as questões de regulamento, as questões de patrocínio e assim por diante. Poxa, deu certo, estabilizou, ficou legal. Dá para puxar mais, dá para crescer, vamos crescer. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente sabe que o nosso calendário e os recursos também são finitos, né? Uhum. Mas você apoia a ideia, então? Apoia a ideia, sem dúvida, sem dúvida. Uhum.